Nosso tema hoje é falar sobre foco. Eu quero dar a vocês dicas para vocês estabelecerem um foco para alcançar aqueles objetivos que vão levar você ao seu propósito de vida. E muitas pessoas não sabem dar foco, prioridade, fazer o que é essencial. Daniel Goleman, nesse livro maravilhoso que se chama Foco, inclusive, ele nos conta que a atenção tem um papel fundamental para alguém chegar ao sucesso. Se você não focar naquilo que precisa, você não chegará ao sucesso. E ele fala sobre uma estatística muito interessante, que apenas 2% da população chega ao sucesso. 13% dessa população acompanham, aplaudem aqueles que fazem sucesso, inclusive ajudam. E os 85% da nossa população fica sentado no sofá lastimando a vida e dizendo que é difícil, que não dá conta, que não tem propósito, que não nasceu para fazer isso, que não nasceu para ganhar dinheiro e assim por diante. Eu vim aqui porque eu quero que você aprenda. A psicologia positiva, ela tem como premissa básica que a gente pode focar no que funciona. Tem como premissa básica que nós podemos sim ter um significado para viver, uma meta para viver, mas é preciso fazer esforço. Então o foco, ele requer um certo esforço. Uma vez que você tenha para onde você quer ir, então você distinguiu um objetivo. Aí você vai traçar metas. Pequenas metas que você consiga realizar. Não adianta você querer saltar. É como uma pessoa que quer aprender inglês e já quer ir lá para os Estados Unidos estudar de uma vez numa universidade americana. Como? Não sabe nem o verbo to be? Como é que vai lá estudar numa faculdade americana? Começa do princípio, vai estudar inglês, vai aprender o inglês, vai aprender a gramática, vai aprender a conversação, vai assistir filmes em inglês, vai melhorar o ouvido, para depois fazer algumas provas, para depois que souber bem o inglês, aí sim se candidatar a fazer um curso no exterior, onde você precisa ter um bom ouvido, uma boa escrita e saber falar fluentemente. Então tudo tem etapas. Esse foi só um pequeno exemplo. Vamos dizer que você vai ser crocheteira. Não adianta nada você querer fazer uma colcha de crochê ou bicos maravilhosos de crochê se você não sabe o ponto básico. Então começa com o ponto básico, depois vai aprendendo pontos mais rebuscados para depois chegar lá. Em tudo. É assim na vida. A matemática é assim, o inglês é assim e tudo mais. Então o que nós precisamos como dicas básicas para você estabelecer o seu foco de atenção? Eu vou mostrar para vocês algumas coisas, mas eu já vou começar aqui com essa vela. É preciso a gente ser muito determinado. A determinação em querer fazer alguma coisa, ela é importantíssima. E aí, quando você ficar determinado naquele objetivo que você quer fazer, acredita nele. Então a primeira dica é fé inabalável. Tenha uma fé inabalável de que você chegará lá. E a segunda é que você vai ter que fazer um esforço. E esse esforço vai ser um esforço além da conta muitas vezes. Vai ter horas que você vai desanimar e vai falar assim, puxa, mas tem tantos problemas, como é que eu vou dar conta? Não desista. Enfrenta os desafios. Troca o nome problema para desafio. Enfrenta, pede ajuda. Recupera a sua força e vai em frente. Mas para manter o foco, a gente precisa de uma coisa muito importante, que quem fala é o Greg McKeown, num livro muito bacana que se chama O Essencialismo. Não adianta nada eu querer fazer 10 coisas, eu não vou conseguir. Eu preciso de verdade ter em mente que eu vou dar conta de fazer algumas coisas, não todas. Então eu vou mostrar para vocês um gráfico que ele mostra aqui. As pessoas têm a tendência a quererem fazer de tudo, multitarefas. Vou fazer isso para minha filha, vou fazer aquilo para minha mãe, vou dar conta desse projeto, vou dar conta do outro projeto, vou estudar inglês, vou fazer ginástica. Aí não dá conta. É importante que a sua meta, o seu objetivo, ele seja cumprido. Então ele é a sua atividade principal. Dedique-se, então a dica é essa, dedique-se à sua atividade principal, o que é essencial, dedique-se na melhor hora do seu dia. Trabalha com essa coisa na parte do dia que você rende mais, se for pela manhã, se for à tarde ou início da noite. Vai lá e faça o melhor possível, no seu melhor horário de pique, que é a regra 80-20. Em 20% do nosso tempo nós rendemos 80% do que nós precisamos. Então você vai se dedicar a focar naquilo que é o seu objetivo
o tempo principal que você tem. Depois você faz o resto. Agora, para isso, gente, nós vamos precisar acordar cedo. Nós vamos acreditar no milagre da manhã. Nós vamos colocar a nossa rotina em dia. O autor desse livro escreveu um livro sobre a fé inabalável e sobre o esforço extraordinário para o seu milagre acontecer. O autor se chama Hal Elrod e ele é incrível. E ele nos diz, olha, acorda um pouquinho mais cedo, faça um planejamento. Agora tá aí a segunda dica. Nós precisamos fazer um planejamento desse objetivo, como eu vou chegar lá. E aí o que eu indico para vocês, eu tenho aqui o meu planner. Aliás, esses dias eu ganhei um planner que eu amei, todo cor-de-rosa como eu, junto com a caneta. No meu planner eu vou colocar, eu deixei um em branco para vocês verem, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, todo o meu planejamento, as minhas metas e inclusive as coisas boas que me aconteceram. Eu tenho o meu planner. E no meu planner eu coloco todas as minhas atividades da semana. Eu vou abrir um aqui, só para vocês terem uma ideia. Tá todo escrito para trás. Então, nesse planner, eu me centralizo meus horários de atendimento, as atividades que eu vou ter que fazer, o que é extra. Quando você tem toda a programação colocada, então você coloca para o mês no planner. Você consegue colocar no seu planner todas as atividades do mês, todas as palestras, todos os encontros, os aniversários das pessoas, e aí você vai por semana e planeja no domingo a sua semana toda. As atividades pelas quais você vai passar por elas e quais são as grandes atividades do mês, elas vão estar registradas. Uma vez que você tenha isso, você consegue ser uma pessoa que tem foco, você consegue se organizar melhor. Eu recomendo a leitura de um livro muito interessante que se chama o método Bullet Journal, que te ensina como fazer um planner, como você organizar para você fazer o seu próprio planner, como que você pode montar um planner e ele ficar todinho prontinho. Então ele vai te ensinando como que você monta o planner, ele vai te dando dicas de como fazer esse planejamento, como que as coisas acontecem e você vai aprender a se organizar em metas, pequenas metas. Então, quem tem um objetivo já tem um rumo para seguir. Mas não adianta eu querer no ano que vem ter um carro novo, um apartamento novo, ganhar o dobro do meu salário, estar mais magro 10 quilos, ter casado. Não adianta eu só querer aquilo. Como é que eu vou chegar lá? Como eu vou chegar lá divida em pequenas metas mês a mês, quais os passos você dará por mês para atingir aquela meta. Aí você tem um planejamento, aí basta seguir. E aí com certeza você vai trabalhar com determinação para fazer aquilo que é essencial na sua vida, seguindo aquela reta. Eu tenho que caminhar nessa reta, se alguma coisa me desvirtuar, eu volto para minha reta, e isso é o que vai trazer o foco. E o foco, ele vem quando a gente tem uma atenção no objetivo que a gente vai seguir. Então, minha gente, mãos à obra. Agora é hora de você sentar, depois que você me ouviu, colocar qual é o objetivo ou objetivos que você tem para atingir esse ano e escreva suas metas mês a mês, o que você vai fazer para chegar lá. Uma vez que a gente já escreve, a gente já se comprometeu. A segunda coisa que você vai fazer é contar, falar, fazer um comprometimento da palavra. Quando eu dou a minha palavra, eu cumpro. É assim. Então, quando você fala verbalmente, anuncia verbalmente que você vai fazer tal coisa, você acaba cumprindo aquilo. E outro detalhe importante, cuidado com o que você pensa, porque você atrai. Quem fala isso é o Deepak Chopra, é a ressonância. Se eu começo a pensar que eu não vou dar conta, se eu começo a achar que eu não vou ter jeito, que não vão acontecer as coisas para mim, eu não vou dar conta. Mas se eu acredito naquilo que eu quero realizar, eu monto essas metas e eu sou invencível no meu desejo. O que eu desejo para você, que você escreva agora o seu objetivo, que divida em pequenas metas, que acredita com fé no seu sonho e vai lá fazer um esforcinho extraordinário. Bom, se você gostou, dá um clique aqui que você gostou, e se quiser outros temas, é só escrever pra gente que nós vamos falar de outros temas também. Muito obrigada!